Bom dia, amigo ouvinte, a graça e a paz do Senhor seja com você. Estamos começando mais um programa, A Tua Palavra é a Verdade. Esse programa da Igreja de Deus em Alagoa Nova. Com vocês aqui, Francisco Araújo, compartilhando da Palavra de Deus. Hoje com a participação da irmã Guia. Bom dia, irmã, tudo em paz? Bom dia, graça e paz, irmãos. Está tudo em paz, graças a Deus. Um bom dia a todos os ouvintes. Que o Senhor Jesus esteja conosco durante todo esse programa e durante toda essa semana. E Ele vai estar, com certeza Ele sempre estará, né? Amém. Ele fez uma promessa que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É uma alegria poder começar mais um programa. Toda segunda-feira nós levamos ao programa Tua Palavra é a Verdade. Então toda segunda às 10 horas da manhã você tem um encontro marcado conosco. Você tem um encontro com a Palavra de Deus aqui no programa A Tua Palavra é a Verdade. Queremos aproveitar para convidar você para as nossas reuniões que acontecem nas quartas e sábados aqui em Alagoa Nova, quartas e sábados, 19h30. As reuniões dos sábados acontecem no seguinte endereço: Rua Erina Vicente, sem número, no Parque da Lagoa, na residência do nosso irmão Dier e da irmã Luciana. Então você é o nosso convidado para estar conosco nesse próximo sábado, para juntos aprendermos mais da palavra do Senhor, para juntos adorarmos ao nosso Deus, louvarmos a Ele. Então você é nosso convidado, esteja conosco no próximo sábado, 19h30. Queremos convidar você para que você permaneça conosco aqui no nosso programa durante essa 1 hora, onde nós estaremos compartilhando da palavra do Senhor. O nosso tema de hoje, irmã Gui, é falando a respeito do perdão. Nós falamos já sobre como ter uma vida de oração, nessa série que nós estamos vendo. Nós já falamos sobre como estudar a palavra de Deus, estudar a Bíblia. Na semana passada falamos como vencer a ansiedade, como lidar com a ansiedade, todos esses temas seguindo os princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. Hoje vamos falar de um outro assunto muito, mas muito importante, que é a respeito do perdão. Se você quiser saber mais a respeito do perdão, eu convido você a permanecer conosco ouvindo o nosso programa, que hoje nós vamos abordar esse tema. Irmã Guia, quem é que está conosco, certamente nos ouvindo? Vamos mandar um abraço para esses amados irmãos. Amém. Um abraço, irmãos, os irmãos aqui da Lagoa Nova, né? A irmã Antônia, a irmã Edith, o irmão José, né? E o irmão Dier, a irmã Luciana, a irmã Ana, né, que está nos ouvindo, e a irmã Adriana, o irmão Valdênio, né, lá na oficina dele. E todos os amados irmãos e ouvintes que estão ouvindo o programa. Amém. O irmão Mateus. Sim. Ao irmão Arquimedes, lá na prefeitura. O irmão Ademir, a irmã Guia. Amém. Ao Luan, a irmã Lúcia, né? Toda a sua família. Que Deus abençoe grandemente a todos, no nome do Senhor Jesus. Também lá no sítio Geraldo, a irmã Dalva. Sempre ligado ouvindo. A todos vocês que estão no sítio Geraldo, lá no São Tomé, Dona Alta, e todos vocês do São Tomé, Deus abençoe grandemente a vida de vocês nessa semana. A semana está começando. Verdade. Também aqui na cidade da irmã Fátima, né? A Carmelita, Deus abençoe a todos. Também o Romildo lá na barbearia. E a graça do Senhor seja com todos vocês. Ao Ailton e a sua esposa Valquíria. Também, irmã Gui, quem está nos ouvindo lá em Campina Grande? A irmã Cécia, né? O irmão Jair. Amém. Né? Se sintam abraçados por nós. O irmão Cleudênio, a irmã Joilma, né? O irmão Nilvio, a irmã Zélia, a irmã Renata. E todos os demais irmãos que estão ouvindo. Amém. Até em Natal também tem irmãos que estão ouvindo, né? Sim. A irmã Damiana, o irmão Igor, né? Que Deus abençoe vocês grandemente, sua família. Amém. Fora aqueles que nós não sabemos, né? E ontem foi um dia maravilhoso, irmã Guia. Tivemos lá no sítio, né? Uma comunhão maravilhosa e contamos com a presença da maioria desses irmãos que nós citamos. Agradecer mais uma vez os irmãos que se fizeram presentes, nos proporcionaram
uma tarde de comunhão, uma tarde na palavra do Senhor. Amém. E realmente foi algo maravilhoso. Agradecemos ao Senhor por nos proporcionar momentos como aquele. Graças assim, né? a Deus por É sempre isso. um prazer receber os irmãos, né? Amém. É com muita alegria que recebemos os irmãos. Quando recebemos os irmãos, a gente está recebendo o próprio Senhor, né? Amém. E cada um dos irmãos foi maravilhoso. A comunhão, estar junto com os irmãos, rever alguns irmãos que faziam alguns tempos, né? Que não tinha visto. É Mas verdade. foi muito bom mesmo. Exatamente. Tivemos irmãos de Campina Grande, Lagoa Seca, né? Aqui é a Lagoa Nova, nossa região. Então, realmente, motivo de alegria. Lembrando a você do nosso canal lá no YouTube, canal Riquezas de Cristo. Né? A maioria dos programas, nós gravamos um programa, outros fazemos uma transmissão ao vivo. Mas a maioria dos programas nós estamos gravando, estamos disponibilizando lá no nosso canal, canal Riquezas de Cristo. Se você ainda não conhece, faz uma visita, faz ali a tua inscrição, assiste ali o nosso conteúdo, deixando o like, que ajuda muito na divulgação do nosso conteúdo no nosso canal, lá no YouTube. O nome do canal é Riquezas de Cristo. Pesquisa aí, você vai encontrar e você vai gostar. Nós vamos agora ouvir o nosso apoio cultural e na sequência nós vamos iniciarmos o nosso tema, que hoje será falando a respeito do perdão. A água que você bebe realmente é boa? Qual A o água significado pura e aqui? natural é a água que vem das nascentes, rica em Significado do minerais e perdão. com pH alcalino. Essa é a água que nos hidrata. O ato de Mas, liberar uma dívida infelizmente, moral, ela perde as suas ou propriedades ofensa no escolhendo caminho não até a guardar nossa casa. ressentimento. Essa água pode afetar Baseado a no nossa amor e no saúde perdão que Deus e a oferece. saúde da nossa Não é família. apenas esquecer, Mas existe mas sim uma decidir não solução usar o para erro do este próximo problema. contra ele, Os refletindo a graça de purificadores Deus água da e libertando o Aqualife, coração da amargura. com tecnologia exclusiva Triway, que elimina as impurezas, mineraliza e ioniza a água da torneira, transformando-a em uma Aí água ele fala que alcalina, perdoamos porque fomos perdoados por Deus através de e Jesus hidrogenada. Cristo. Efésios Siga 4, o Instagram 32. da Aqualife, Aí cancelar a dívida é comparado a abrir mão de um pagamento, desculpando a ofensa e abandonando o Você rancor. também pode enviar mensagem via WhatsApp. Mateus 6,14 e 15 ensina que perdoar os outros é crucial para receber perdão do Pai Celestial. 6,14. O Pai Nosso. Localizado à rua Antônio Brandão, próximo a Cajepa. Telefone 981024181. Organização DIE. Na hora de fazer as suas compras, escolha o Varejão Venâncio. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, verduras e açougue. Todo dia é dia de preço baixo no Varejão Venâncio. Tá esperando o quê? Então vem fazer economia, vem que aqui é o seu lugar. É logo ali, o Varejão Venâncio fica na PB 097, entre a Lagoa Nova e Lagoa Seca, ao lado da Escola Municipal Yaya Tavares. Telefone 987 37 8837. 987 37 8837. Varejão Venâncio, aqui é o seu lugar de comprar barato. Estamos às 10 horas 14 minutos. Você está ouvindo o programa A Tua Palavra é a Verdade. Com vocês aqui, Francisco Araújo, a irmã Bia, também aqui comigo. Hoje nós vamos estar falando a respeito do perdão. Sempre fazemos um encorajamento para que você que está nos ouvindo, você nos acompanhe fazendo a leitura da Palavra de Deus. Pega a sua Bíblia, se isso for possível, obviamente, né? Ou se você não tiver como pegar a sua Bíblia, se for possível você anotar esses versículos, é muito importante que
que você possa conferir, que você possa ter esse contato com a palavra, verificando, testificando daquilo que está sendo falado. E o que mais nós fazemos aqui no programa Tua Palavra é a Verdade é estimular você a ter esse contato com a palavra de Deus. É importante que você tenha esse contato diário, leitura da Bíblia, estudo das Escrituras, para que você seja direcionado, instruído pelo que está escrito nas Sagradas Escrituras, que é a palavra de Deus. Uma das coisas mais importantes para a vida cristã é a nossa leitura bíblica, é o nosso conhecimento da palavra do Senhor, para que assim nós possamos conhecê-lo, conhecer qual é a sua vontade, e assim também nós venhamos a ser instruídos para que nós não sejamos enganados pelos falsos ensinos, pelos falsos profetas. Como é que nós vamos discernir o que é bíblico e o que não é? Só conhecendo a palavra do Senhor. É por isso que no nosso programa nós damos uma ênfase maior à palavra do Senhor. A maior parte do nosso tempo é dedicado a meditarmos na palavra de Deus, para estimular você a ter esse contato com a palavra no seu dia a dia, na sua vida, no seu viver. E um cristão deve anelar, desejar isso no seu viver cristão. O texto, irmã Guia, que nós vamos ver hoje, está no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Abre aí no Evangelho de Mateus, capítulo 18, começando com os versículos 21 e o versículo 22. Acompanhe a nossa leitura. Versículo 21 de Mateus 18. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Observe como é interessante esse texto. O que é que nós temos aqui? Nós temos o apóstolo Pedro aproximando-se de Jesus e fazendo uma pergunta relacionada ao perdão. A pergunta é muito interessante, porque ele diz até quantas vezes, observe, até quantas vezes. Então o que Pedro estava perguntando é qual seria o limite do perdão. Até quantas vezes eu devo perdoar? Essa era a pergunta que Pedro fez a Jesus. Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Olha só que interessante. Que Pedro está fazendo uma pergunta relacionada à questão da quantidade ou limite do perdão. Para Pedro, podemos dizer aqui que 7 vezes seria muitas vezes. Então ele diz assim, até 7 vezes, como se isso fosse muito. Até 7 vezes, será que eu devo perdoar até 7 vezes? Eu devo perdoar aquele irmão que me ofendeu, aquela pessoa que me ofendeu? Essa foi a pergunta do apóstolo Pedro para Jesus. Talvez você também tenha essa dúvida. Quantas vezes você deve perdoar alguém que ofendeu a você, que fez algo que o magoou? E se tem uma coisa que não vai faltar na experiência humana, são situações onde nós somos ofendidos, onde nós ficamos feridos. São situações que requerem de nós uma atitude de perdoar. Quem nunca foi ofendido? Quem não tem alguém para liberar perdão? Talvez você precise perdoar a sua esposa. Talvez você precise perdoar o seu marido, o seu pai, o seu filho, o seu patrão, o seu empregado. Sem dúvida há alguma situação na sua vida que requer o liberar de um perdão, perdoar aquilo que a pessoa fez que lhe ofendeu. Quem não se encontra numa situação assim? Ou já passou por uma situação assim, ou irá passar. Não é verdade?
Então Pedro, ele vem com essa pergunta para Jesus, achando que 7 vezes seria muito. Então por isso que ele pergunta até, ou seja, ele põe um limite ali, e achando que 7 vezes seria muitas vezes para que alguém pudesse perdoar o seu irmão que o ofendeu. O que é que diz o versículo 22, irmã Guia, por gentileza? Leia novamente o versículo 22, que é a resposta de Jesus, não é? Respondeu Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Como é que é? 70 vezes 7. Então Jesus vai dizer para Pedro que não apenas, não te digo que até 7. Esse é o padrão humano. Dá 490. Esse é o padrão humano, 7 vezes. O limite humano, digamos que seria 7 vezes perdoar alguém. Por isso que Pedro perguntou se até 7 vezes. Por quê? Porque nós somos limitados de fato. Nós chegamos um tempo e falamos, não é mais possível, não vou mais fazer isso. Talvez você já tenha perdoado alguém e aquela pessoa errou novamente com você. Você disse que não ia perdoar, mas findou perdoando um erro novamente. Aí depois aconteceu de novo e você chegou e falou, não, basta, já perdoei demais. Então, o Senhor vai dizer aqui para Pedro, eles não te digam que até 7, mas até 70 vezes 7. E aí nós pegamos a calculadora, fazemos os cálculos e chegamos a um número, 490 vezes. Mas na verdade, não é isso que Jesus está querendo nos ensinar. Ele não está colocando um limite de 490 vezes, que para nós humanos, já seria muito difícil. Mas o que Jesus quer dizer é que nós devemos sempre estar dispostos a perdoar, a liberar perdão. Você está entendendo? Jesus não está colocando também um limite em 490 vezes. Não. Ele falou 7, ele falou, eu te digo que até 70 vezes você deve perdoar. 70 vezes 7. Mostrando que deve haver no nosso coração uma atitude de perdoar aquela pessoa que nos ofendeu. Porque perdoar é liberar perdão. É uma coisa que você decide fazer. Você não precisa esperar um sentimento para poder fazer. Você decide, eu vou liberar, vou perdoar aquela pessoa que me ofendeu. E qual vai ser a base para que nós possamos perdoar? Baseado em quê? Aí o Senhor Jesus, para nos ajudar, ele vai contar uma parábola na sequência desse texto, a partir do versículo 23 até o versículo 35. Então o Senhor vai nos mostrar algo para que nós possamos entender e possamos aprender a perdoar. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo, e tudo te pagarei." E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Até aqui por enquanto. Então o Senhor Jesus vai contar uma parábola aqui, para que a gente possa entender qual é a base do perdão, por que nós devemos perdoar. Ele vai contar uma história que diz assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar a conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Essa era a dívida deste servo. No versículo 25 fala: não tendo ele, porém, como pagar. Ele não tinha como pagar. Eu vou dizer para você porque que ele não tinha como pagar. É porque um talento naquele tempo
era o valor equivalente a 6.000 denários. E um denário era um salário de um dia de trabalho de uma pessoa naquele tempo. Então equivalia a 6.000 dias de trabalho. Um talento era equivalente a 6.000 dias de trabalho ou 30 anos de trabalho. Então o que é que nós temos lá? Nós temos 10.000 talentos, 10.000 vezes. Então se ele trabalhasse por 30 anos, ele só conseguia pagar um talento àquele senhor. Mas a dívida dele não era de um talento, era de 10.000 talentos. Era uma conta que nunca uma pessoa poderia pagar com o seu trabalho. Ou seja, 10.000 talentos seria o equivalente a 150.000 anos de trabalho de uma pessoa. Aquele homem não tinha, ou seja, aquela conta que ele devia para aquele senhor era uma conta impagável. Ele não tinha recursos, e se ele fosse trabalhar, também não teria como pagar. Ou seja, era uma conta que não tinha como ser paga. Ele não tinha como pagar isso. Então o versículo 25 fala: não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou-lhe: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Ele achava que ele tinha como pagar, só estava querendo que aquele senhor fosse paciente, mas ele não tinha como pagar essa dívida. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, diz o versículo 27, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Ele sabia que aquele homem nunca ia pagar o débito que ele tinha para com ele. Então o que ele faz? Ele libera ele. Ele perdoa a dívida e manda ele ir livre. Continuemos no versículo 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Vamos fazer uma pausa aqui. Voltando para o versículo 28, fala que aquele servo, no versículo 27, ele foi perdoado daquela dívida impagável. Então, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que ele devia 100 denários. 100 denários era o quê? 100 dias de trabalho. Era o equivalente a 100 dias de trabalho ou 3 meses de trabalho. Então essa é a dívida daquele conservo dele. Devia 3 meses de trabalho. Já ele, a dívida que foi perdoada, era o equivalente a 150.000 anos de trabalho. Olha só a diferença de uma dívida para a outra. Mas essa dívida que era maior e era impagável, ele recebeu perdão. Mas agora, quando ele encontra o seu conservo, que devia apenas 3 meses de trabalho, diz aqui que ele, agarrando, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Olha só o contraste aqui. Ele foi perdoado de uma dívida impagável, era um valor tão alto que ele não podia pagar. Mas agora ele exige, ele não perdoa aquela pessoa que devia uma quantia tão insignificante para com ele. Continuando, no 29 fala assim: então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele faz a mesma coisa que o outro tinha feito. Pediu misericórdia: sê paciente comigo que te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão
até que saldasse a dívida. Ele faz exatamente o contrário daquilo que aquele rei tinha feito para com ele. O outro perdoou, e ele agora exige o pagamento de toda a dívida e lança o homem na prisão. No 31 fala que, vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Veja só como é interessante essa história, essa parábola contada pelo Senhor Jesus. Esse rei é uma representação do nosso Deus. Esse homem que tinha uma dívida impagável representa cada um de nós que éramos devedores diante de Deus e não tínhamos como jamais pagar o nosso débito diante de Deus por causa do pecado, por causa dos nossos erros, das nossas falhas. Nós ofendemos muito a Deus. A nossa dívida diante de Deus é enorme e não tem como nós pagarmos essa conta diante do Senhor. Mas Deus enviou o seu Filho Jesus para pagar no nosso lugar, para nos perdoar, para resolver essa pendência. Ele pagou um alto preço lá na cruz. Esse era o preço que nós devíamos pagar, mas quem pagou foi o Senhor Jesus. Ele foi à cruz e morreu por nós. O que nós recebemos foi o perdão de Deus. Mas agora esse homem que recebeu esse perdão, diante de um conservo dele, que também tem uma dívida para com ele, ele não perdoa. Isso representa quando nós, que fomos tão perdoados pelo Senhor, não liberamos perdão para aquelas pessoas que nos ofendem. Então essa é a base do perdão, é nós entendermos que nós fomos perdoados e por isso nós devemos perdoar os demais. Nós fomos perdoados de uma dívida impagável. Nós ofendemos muito ao Senhor, mas mesmo assim Ele nos perdoou. E por que nós não vamos perdoar aquela pessoa que nos ofendeu? Então a base é essa, é nós entendermos que nós recebemos o perdão e que nós devemos também perdoar aqueles que nos ofendem. Pode continuar no versículo 32. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um seu irmão. Veja só que quem está contando essa parábola é o Senhor Jesus. Diz no versículo 32, então o seu Senhor, chamando, lhe disse: servo mau. Olha qual é a primeira palavra que Jesus usa para com aquele servo. Chama ele de servo mau. Perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Eu perdoei você, você me pediu. Ele pediu tempo, né, para quitar a dívida, mas como era uma dívida impagável, aquele Senhor liberou ele, perdoou ele. Então ele diz: perdoei-te aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como eu me compadeci de ti? Você está entendendo o que está sendo falado aqui? Se o Senhor Jesus, Ele se compadeceu de nós, se Ele nos perdoou, não devemos nós também exercer esse amor, exercer esse perdão para com aquele que nos ofende, com aquele que nos deve, que nos feriu, que nos machucou? Sabe o que acontece, irmão? É que nós corremos um grande risco de ficarmos, ao sermos ofendidos, aumentando ou alimentando os sentimentos negativos, relembrando,
pensando em se vingar, coisas desse tipo, alimentando coisas ruins quando alguém nos ofende, quando alguém nos fere, quando alguém nos fala algo que nos desagradou. Talvez você justifique, talvez eu venha justificar a minha falta de perdão, o meu rancor, pelo fato de aquilo que alguém fez ter me machucado muito. Você imagina o que é, por exemplo, uma esposa, vamos dar aqui um exemplo prático, uma esposa traída. O que é um marido traído? O que é um pai que se sentiu enganado pelos seus filhos, com mentiras, com procedimentos inadequados, e por aí vai. Eu vou ler aqui só um versículo aqui. Sim. Efésios, capítulo 4, versículo 32. Efésios 4, 32. Fala o seguinte: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, os perdoou. Amém. Efésios 4, 31 e 32. Maravilhoso esse texto. Leia, irmã Guia, mais uma vez, por favor. Eu vou ler o 31, né? Que é bem... 31 e 32. Longe de vós toda amargura, cólera e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também em Cristo vos perdoou. Exatamente. Então, qual é o modelo aqui? É o de Jesus Cristo. Como Cristo vos perdoou. Vamos fazer um pequeno intervalo, vamos ouvir aqui o hino Louve a Ti, e na sequência nós continuamos com esse assunto, com esse tema. Esse texto está até aqui na relação. Vê Marcos 13, 3, 13. Marcos não, Colossenses. Falei Marcos? Colossenses 3, 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoando mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra a outra. Assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai-vos vós. Perdoai vós. O programa é um pouco resistente. Eu vou concluir ainda no Mateus, ainda que vai falar assim também como meu Pai Celeste vos fará. Mateus 4, 6. Os irmãos perdoados. Mateus 6, né? Não, ainda no 18, 35. Que Mateus 6 fala. Mateus 6,14 fala: porque se perdoados aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoados aos homens as suas ofensas, tão pouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas.
outra volta é aqui. É lá na frente. Perto da igreja. Estamos às 10 horas 41 minutos. Você está ouvindo o programa A Tua Palavra é a Verdade. Com vocês aqui, Francisco Araújo, compartilhando da Palavra de Deus. Nós estamos falando a respeito do perdão. Queremos só concluir aqui no capítulo 18 de Mateus, Mateus 18. Aquele texto que já foi lido no bloco anterior. No versículo 34, fala que o Senhor, indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do ímpio não perdoardes cada um o seu irmão. Então, a falta de perdão, não liberar perdão, é algo muito sério. Nesse versículo 34 dessa parábola, Jesus fala assim: o seu Senhor entregou aos verdugos. O que seria isso? Nós podemos dizer que isso, de uma maneira figurativa, são os flagelos da consciência. É um viver sem paz. Então, quando a gente não perdoa, vai viver a vida inteira com aquele peso na consciência, aquela falta de paz, atormentado pela culpa, pelo ódio, pelo rancor. E tem uma frase que é muito forte falando sobre isso, que diz que a falta de perdão, ela pavimenta a vitória do diabo na vida de uma pessoa. Olha só que frase forte. É a seguinte a frase: a falta de perdão pavimenta a vitória do diabo na vida de uma pessoa. Eu vou só ler aqui para vocês aqui um texto de 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. Olha só o que é que diz. E esse texto é uma base para essa frase: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não lhes ignoramos os desígnios. Então aqui é muito forte, porque o inimigo ele usa todos os meios para atormentar as pessoas. E sem dúvida, o guardar o rancor, não liberar perdão, vai ser um instrumento nas mãos do maligno. Ele vai usar tudo isso para nos atingir, para gerar angústia, para aumentar o rancor interior. Por isso, quando alguém nos faz algo, nós devemos lidar com esse sentimento que surge naturalmente, de rancor, de raiva. Nós precisamos cuidar disso, porque senão isso se torna um grande problema. Então eu vou ler para vocês aqui um outro texto que eu achei muito interessante e trouxe aqui para vocês. Diz assim: a falta de perdão gera profunda tristeza às pessoas. Onde o coração se fecha para o perdão, não floresce a alegria da comunhão. Onde prevalece a mágoa, morre o amor. A falta de perdão destrói relacionamentos, intoxica o ambiente
abre feridas no coração das pessoas que vivem à nossa volta e gera grande tristeza. Uma pessoa entupida de mágoa contamina o ambiente em que vive. A Bíblia diz que a raiz de amargura perdura, perturba e contamina. Uma pessoa cheia de mágoa é alguém que não tem paz. Uma pessoa que não perdoa vive perturbada pelos seus próprios sentimentos. Mas também uma pessoa que não perdoa contamina os outros à sua volta. A mágoa é um gás venenoso que vaza e destrói as pessoas ao redor. A falta de perdão gera tristeza e sofrimentos não apenas para a pessoa que não perdoa, mas também para aqueles que convivem com ela. O ódio é como um vulcão em erupção, cujas lavas se espalham como ácido destruidor. Acho que essas palavras muito oportunas nesse assunto, porque realmente quem não perdoa não causa o mal apenas a si, mas também quem está ao seu redor, aquela pessoa rancorosa, aquela pessoa negativa. É muito, muito complicado. Vamos ver também um outro texto aqui, que está no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Colossenses, capítulo 3, o versículo 13, o Manguinho vai ler para nós. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses 3:13. Suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutualmente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Exatamente. Então ele fala assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, o perdão de um para com o outro. Inclusive é importante dizer que essa palavra suportai-vos não é a origem dessa palavra, o significado dessa palavra não é o sentimento que a gente tem quando escutamos ela. Suportar é como se fosse aturar alguém, não é isso. Essa palavra, na verdade, ela quer dizer levantar, sustentar, carregar alguém. Então nós devemos erguer uns aos outros, manter firme, sustentar, carregar uns aos outros. Esse é o sentido da palavra. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai-vos uns aos outros. No último texto que nós fizemos a leitura de Mateus 18, no versículo final, ele é muito forte, porque o que foi que o Senhor Jesus falou ali? O Senhor falou assim: assim também como meu Pai Celeste, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do ímpio não perdoardes cada um o seu irmão. Então a orientação que nós temos de Deus é que nós devemos perdoar para que o Senhor nos perdoe. É assim que diz a palavra do Senhor. Qual é o texto, irmã Guia, que o Senhor fala isso? Mateus capítulo 6, né? Aquele versículo lá, inclusive da oração, né? O Pai Nosso, o Senhor vai falar isso, ele está ali naquela chamada oração universal, ou oração do Pai Nosso. O Senhor diz exatamente isso. Vamos ler esse texto. Mateus 6, 14 e 15, né? Porque se perdoados aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. O 15, então porém, né? Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Veja só como é sério. Então Deus coloca uma condição para nos perdoar agora. Esse perdão aqui não é aquele perdão inicial de quando nós cremos no Senhor Jesus, mas esse perdão que Ele vai nos dando no nosso dia a dia, dia após dia, pelas nossas faltas, né? Nós erramos e vamos pedir perdão ao Senhor. Então Ele diz que aqui, o que é que Ele exige?
que a gente tenha perdoado também aquelas pessoas que nos ofenderam. Então é como se fosse, na verdade, uma condição. Como é que eu vou chegar agora diante de Deus se eu me perdoo porque eu fiz algo que lhe desagradou? Se eu não tiver perdoado aquela pessoa, aquele amigo, aquele irmão que me ofendeu. Então, Deus agora exige que uma vez que você já recebeu o perdão real dele, você exerça perdão para com os outros. Inclusive a palavra de Deus vai mostrar para nós que Deus não aceita tanto as nossas orações, como até mesmo as nossas ofertas, se nós não tratarmos com esse problema. O que é que diz a palavra de Deus? Se você vem diante do altar trazer a sua oferta, e você se lembrar que o irmão tem alguma coisa contra você, deixa a oferta ali, vai reconciliar-te com o teu irmão, e só depois você vem e traz a sua oferta diante do Senhor. Então Deus não aceita quando nós não perdoamos aqueles que nos ofenderam. Veja como é forte o que diz a palavra de Deus. Sempre nos levando a exercer misericórdia para com os outros, a liberar o perdão para com aqueles que nos ofenderam. Vejamos também Lucas capítulo 23, Evangelho de Lucas, capítulo 23, o versículo 34, que é quando o Senhor está lá na cruz. 33 e 34. Lucas capítulo 23, versículos 33 e 34. 23, 33 e 34. Sim. Contudo, Jesus dizia, aliás, é o 33 e 33 e 34, versículo. Quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazes. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Então, o que acontece aqui é quando o Senhor Jesus está lá na cruz, quando ele é crucificado, diante de todas aquelas pessoas, aquelas autoridades, aqueles soldados que o machucaram, que o feriram, que o crucificaram, pregaram ele na cruz. A atitude de Jesus é de perdoar-lhes e pedir para que o Pai também os perdoe. Então Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes. Ele não só era alguém que no seu coração os tinha perdoado, porque eles não sabiam o que estavam fazendo, como também era um intercessor em favor daqueles pecadores, daquelas pessoas. Veja só como é a atitude do Senhor Jesus, de perdoar e de interceder por perdão para com os outros. Isso mostra que nós devemos ser aqueles que cooperamos, que intercedemos para que haja paz, sermos pacificadores, como diz também a palavra do Senhor lá no sermão, o Senhor Jesus fala no Sermão do Monte. Nós sermos pacificadores. Na nossa família, nós devemos ser aquelas pessoas que produzimos a paz, que levamos as pessoas a se reconciliarem, que encorajamos os outros a perdoar, para que todos os problemas, todas as dificuldades sejam removidas. Quem é você na sua família? Quem sou eu na minha família? Nós devemos ser aqueles que, quando vemos que existe um problema ali na família, uma desunião, devemos ser aqueles que produzimos a paz, devemos ser aqueles que perdoamos para que não haja nenhum problema, para que aqueles problemas surgidos ali sejam resolvidos, e não aqueles que guardam rancor, não aqueles que ficam falando mal, gerando mais problema, mais desarmonia. Nós devemos ser aqueles que perdoamos e também promovemos ou intercedemos para que haja perdão. Então é maravilhoso que nós sejamos assim. Nós precisamos, na nossa casa, na nossa família, sermos aqueles que estamos sempre perdoando uns aos outros e também promovendo, intercedendo para que os problemas sejam resolvidos e nós não tenhamos nenhuma barreira entre nós e o Senhor. Por isso que é tão necessário nós perdoarmos e nós liberarmos perdão. Para concluirmos, vamos ver um texto aqui também de Lucas capítulo 6. Lucas 6, 37.
Evangelho de Lucas 6:37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Ó, perdoai e sereis perdoados. Então nós devemos perdoar e o Senhor vai certamente nos perdoar também. Então nós vimos hoje que a base para o nosso perdão é nós entendermos que nós fomos perdoados por Deus, que a nossa dívida era uma dívida impagável, nós não tínhamos como resolver essa pendência diante do Senhor, mas Ele foi à cruz e morreu no nosso lugar. Ele resolveu essa dívida que nós tínhamos diante de Deus. Na verdade, a palavra fala que Ele rasgou o escrito de dívida, Ele nos perdoou. E esse tão grande perdão, essa tão grande dívida que nós tínhamos, comparado com qualquer coisa que alguém nos faça, ela é muito diferente, muito grande. A diferença do perdão de Deus é muito gigante para com a ofensa que alguém possa fazer para conosco. Por isso que o Senhor vai exigir de nós que nós perdoemos aqueles que nos ofendem, aqueles que fazem algo que trazem algum dano para nós. Meus amados amigos, meus amados ouvintes, estamos chegando já ao final do nosso programa de hoje. Nós queremos agradecer mais uma vez a você pela sua audiência. Nós queremos convidar você para a nossa reunião no próximo sábado, 19h30, rua. Qual é a rua, irmã? Deixa eu só ver aqui. E eu fui esquecendo agora aqui qual é a rua. Rua Helena Vicente, sem número, no Parque da Lagoa. Residência do irmão Diei e da irmã Luciana. Esse sábado, 19h30, você é o nosso convidado. Nós também fazemos reuniões nos lares. Se você desejar uma reunião na sua casa, entre em contato conosco. O telefone é 981 13 5880. Vamos apenas orar agradecendo o Senhor por mais um dia, por mais um programa. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa manhã, pela tua palavra, pela tua verdade. Que o Senhor coloque no nosso coração uma atitude de perdoar aqueles que nos ofenderam, para liberarmos o perdão ao nosso coração, para que nós sejamos livres de sentimentos negativos, de rancor, de ódio, de ira. Que a nossa mente possa ser uma mente tranquila, em paz, limpa, sem nenhum empecilho, sem nada para nos atrapalhar. Leva-nos a perdoar aquela pessoa que nos ofendeu, que nos feriu, que nos machucou, porque é o Senhor que nos ensina a perdoar quando o Senhor foi à cruz e morreu por cada um de nós. O exemplo vem de ti. Tu és o nosso modelo. Nós podemos seguir segundo o que o Senhor tem nos mostrado na sua palavra. Obrigado por essa semana. Abençoa, Senhor, cada um dos nossos ouvintes, concedendo uma semana na tua presença, buscando a tua palavra. É o que nós te rogamos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Fiquem todos na paz e até a próxima semana, a próxima segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir. Amém.